A pessoa fez um estudo sobre a etimologia de duas palavras, simples e formal. Então ela diz o que é simples e diz o que é formal. E pergunta no fim: será que aqui em Figueira, no dia a dia, nós poderíamos tentar ser mais simples e menos formais? Olhe, eu não sei como é que a gente vai se livrar de ser formal. Não sei se isto é possível, porque cada pensamento nosso gera uma forma. Então não tem como não ser formal. No pensar que não quer ser formal, esse pensamento está gerando uma forma no plano mental. Esse pensamento está gerando uma cor. Se você realmente não quer ser formal e se você é cândida, se você é simples, então esse pensamento está formando uma cor saudável, agradável. Mas se você está fazendo isto com raiva, por exemplo, esta sua vontade de não ser formal está gerando no mental uma forma bastante violenta. Então não tem como você escapar da forma. Porque você está fazendo forma, você está formando coisas, você está produzindo formas até quando você pensa. Então, se você pensa e aquilo forma formas, você aqui vive nas formas. Nós estamos vivendo no mundo das formas. O que nós precisamos cuidar é não de estar na forma ou de criar formas ou de fazer formas ou de ser formais. O que nós temos que criar é de canalizar o nosso pensamento para os níveis mais altos, porque aí ele vai criar formas harmoniosas de qualidade superior que vão refletir aqui. Então nós vamos mudando as formas, nós vamos conseguindo trabalhar as formas. Evitar as formas é impossível. Agora, a pessoa deve estar pensando, mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei é por que nós somos tanto formais. Mas existe uma forma de ser, não é? Existe uma forma de arrumar uma casa, de arrumar um jardim, existe uma forma de você se pentear, existe uma forma, ou existe várias formas. Você não pode escapar disto, não pode evitar. Você está criando formas. Mesmo que fique parada assim, paralisada, está criando forma com seu pensamento. Então trata-se de você ser consciente das formas que está criando. Trata-se de você lidar com a forma da maneira mais consciente possível. E as formas estão cumprindo um ciclo. Se você cria uma forma, você cria um banco, cria uma cadeira, cria uma casa, cria um pensamento. Aquilo tem um ciclo de vida. Aquela forma tem um período para desenvolver, para ser usada, para se manifestar, dependendo do tipo de forma que você criou. Agora, quando a forma se torna superada, caduca, você precisa reconhecer. Então, digamos, você criou uma forma de organizar esta sessão. Enquanto esta forma for vigente, isto é, enquanto a sessão estiver se realizando desta forma e tudo estiver bem, então é uma forma que está desenvolvendo o seu ciclo. Agora, no momento em que esta sessão começar a não ir mais bem, nós temos que nos desapegar desta forma de fazer esta sessão e, evidentemente, arranjar outra forma para estarmos juntos. Percebe? Mas a outra forma também é forma. E mesmo que diga, não, não há mais sessão, vai haver outra forma das coisas acontecerem. A forma está sempre aí. Então não se pode evitar a forma. Agora, se nós poderíamos tentar ser mais simples, isto sempre. Agora, menos formais, o que quer dizer menos formais? Há certas formas que podem estar aí por si mesmas, mas elas já foram tão vitalizadas, elas já foram tão concentradas, já são tão fortes,
que elas prosseguem sem que você as esteja vitalizando. Mas como vamos ser menos formais? Porque nós estamos criando formas o dia todo, a vida toda. O quarto onde a gente dorme é uma forma. Então aquela forma tem que ter um trato. Ou você trata daquela forma e ela permanece aí, aquele quarto permanece aí enquanto tiver que permanecer, é melhor que ele esteja arrumado, que ele esteja limpo, que ele esteja organizado. Isto é um tipo de forma. Agora, enquanto ele tiver que estar aí, enquanto tiver que haver um quarto e ele estiver sujo, desarrumado, despencado, isto é um outro tipo de forma que tem uma vibração diferente. Então, não é bem a forma, o principal é a vibração. Então, se você está limpo e arrumado, é uma forma que tem uma certa vibração. Se você está sujo e desarrumado, aquilo é outra forma, eu não sei qual é a melhor ou a pior, mas que tem outra vibração. Então é uma questão de vibração. A forma não é só material, porque a forma emite uma vibração. Então é uma questão de vibração, é uma questão sutil também o tratamento da forma. Agora, talvez ela quisesse dizer que há formas cristalizadas aqui, que há formas superadas aqui, que nós devíamos estar usando outras formas. Mas isto precisa ver se certas formas já cumpriram seu ciclo. E precisa ver se nós não precisamos ainda de certas formas. Porque para mudar a forma, também precisa que a gente precise de outra forma. Então, se nós precisarmos de uma forma e nos estiver sendo imposto uma forma retrógrada, cabe a nós mostrar que nós precisamos de outra forma. Mas ficar sem forma, não sei como. Uma forma tem que ter. E nós tivemos aqui já várias vezes a ideia de não ter uma forma estereotipada. E quando a gente nota que uma área está apresentando uma forma diferente, a gente observa se aquela forma corresponde à necessidade. A necessidade das pessoas, a necessidade do trabalho, a necessidade da harmonia, a necessidade do equilíbrio. Então uma área pode ter uma forma diferente da outra. Não muito diferente, porque a meta é a mesma, mas com variações. Mas isto depende das pessoas que estão na área, depende das pessoas encarregadas, depende das pessoas que moram na área, depende de quem circula ali, depende de tantas necessidades. Uma forma. Há formas retrógradas que predominam porque nós não estamos atentos para renová-las. Isto é uma coisa séria. Agora, não ter forma completamente, isto não sei se é possível. Então a pessoa diz que o que é formal é rígido, severo, resistente. Não, não é verdade isto. O que é formal pode ser harmonioso, belo, equilibrado, o contrário de rígido, mas é formal. É um outro tipo de forma. Porque senão nós entramos numa confusão. Entramos numa anarquia. Tem lugar no cosmos para anarquia. Existem áreas do cosmos que são anárquicas, mas não é o caso de planetas como a Terra, não é o caso de certos sistemas. O sistema solar não é anárquico. O sistema solar é profundamente ordenado. O sistema solar está numa ordem consciente, numa ordem cósmica. Os mundos anárquicos nem têm contato conosco, existem, mas nem têm contato conosco, estão desenvolvendo outras coisas. Nenhum de nós pertence aos mundos anárquicos. Nós pertencemos realmente ao mundo da ordem, principalmente neste sistema solar, neste planeta, não? E com este raio que encarna neste momento. Agora, há muitas formas de ordem. E cabe a nós irmos acertar na forma da ordem. Isso sim precisa.
mas não deixar de ser formal, isto é impossível. Uma pessoa está perguntando por que aqui nós não fazemos meditações e nós não fazemos exercício de concentração. Esses trabalhos, esses setores, concentração, meditação, reflexão, tudo isto fazia parte de uma época em que o ensinamento e que a prática do ensinamento era toda setorizada. Eram setores. Havia, por exemplo, um ensinamento e toda uma disciplina. Havia escolas para você, por exemplo, aprender a se relacionar com o karma material, não para você se relacionar com a lei de causa e efeito. Então isso se chamava Karma Yoga. Então isto era um tipo de ensinamento. Então quem estudava o Karma Yoga fazia só isso, empregava uma encarnação estudando karma, estudando um setor do ensinamento. E o outro setor ensinava a regular a concentração, ensinava a regular o pensamento, que se chamava Raja Yoga. Então, se nós aqui começarmos a estudar concentração, colocarmos uma vela ali, ficarmos olhando para ficarmos concentrados, se nós começarmos a estudar o pensamento, nós estamos à maneira antiga. Estamos fazendo este yoga da mente, estamos fazendo um determinado setor. Ou estamos fazendo este setor, esse trabalho de concentração, esse trabalho de pensamento, estamos fazendo com que isto tome mais importância do que todo o resto da vida. Então era antigamente que a gente estudava o karma, ficava a vida inteira se dedicando ao karma. Estudava a mente, estudava a concentração e se ficava a vida inteira aprendendo concentração, aprendendo a trabalhar o pensamento. Ou então se ficava a vida inteira aprendendo o que era Deus, o que era a hierarquia, o que eram os anjos, o que eram as artes. Então se ficava a vida inteira estudando isso. Claro que quando se desencarnava nós estávamos bastante imbuídos dessas coisas. Mas e o resto? Entendeu? Esta é a pergunta que se faz hoje. Isto era assim. Então, o outro entrava numa escola e passava a vida se formando em devoção, em adoração. Isto era uma escola. O ensinamento da adoração, o Bhakti Yoga, não da devoção, isto é importantíssimo. Isto tem uma sabedoria infinita. E nós passávamos a vida inteira fazendo isso. Passávamos a vida inteira nos aperfeiçoando nisso. E outros ficavam treinando o físico, para que o físico se tornasse asceta, para que o físico se tornasse equilibrado. Então havia pessoas que se aproximavam do ensinamento e ficavam só fazendo Hatha Yoga, ficavam só fazendo yoga do físico, ficavam dedicando aquela vida inteira ao físico, ficar equilibrado, harmonioso, asceta, desprendido, simples. E isto eram partes do ensinamento. E realmente, quem busca uma coisa assim em separado na vida é porque viveu nestes tempos. Eventualmente viveu nestes tempos e não completou a sua formação nestes tempos. Então ainda tem aquela ansiedade por entrar nestas escolas assim todas separadas. E existia ainda uma outra forma, que era chamada o Yoga do Fogo, e que tentava reunir todas estas numa só, fazer uma síntese de todas essas. E por causa deste Agni Yoga, por causa deste Yoga do Fogo, que lida com os nossos fogos mais internos, então foi-se conseguindo juntar todos esses aspectos do ensinamento. E para você juntar todos esses aspectos desses ensinamentos, o karma terrestre, a concentração dos pensamentos,
o conhecimento, a devoção, a disciplina física, para você juntar isto tudo e fazer isto tudo de uma vez, a única forma é a vida. Então você tem que ter uma vida, você tem que ter um conjunto de coisas, você tem que ter uma vida instalada para poder desenvolver tudo isto, mas tudo isto com o mesmo valor. Então, no momento em que nós aqui começamos a fazer ginástica, ou que nós começamos a dançar, ou que nós começamos a só decorar poesias, no momento em que nós começamos só a compor música, aí nós estamos nos dedicando a setores da vida. E isto não se faz mais. O ensinamento não é mais isto. No ensinamento não deve faltar nenhum setor da vida. E a única forma disto não faltar é a vida. É você então dizer, como nós vamos aprender? Vamos aprender com a vida. Agora, existem muitas formas de vida. Então você vai aprender na vida, naquela forma que for mais adequada para a sua alma. Aquela forma que for mais adequada, mais atual para a sua mônada, para o seu espírito, para o seu ser interior. Qualquer tipo de vida é bom para você fazer todos os yogas. Em qualquer tipo de vida, você pode partir para isso e pode se organizar para isso. Mas você pode também buscar uma forma de vida que esteja em harmonia com a sua alma, que esteja em harmonia com o seu espírito, porque aí eles vão começar a fluir nesta vida. Agora, nesta vida não pode faltar nada. Nesta vida tem que ter os aspectos kármicos não muito bem claros, muito bem acompanhados, não é? A vida deve levar você a ficar concentrado, não nós ficarmos sentados aí estudando concentração. A vida tem que ser de tal forma que exija de você concentração. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui apenas uma pessoa se desconcentra um pouco, acontece um desastre aqui dentro. Para quem sabe ver, acontecem desastres aqui dentro. Apenas que a pessoa se desconcentrou um pouquinho. Então, o exercício de concentração não é ficar ali concentrada, é na vida, é se concentrar naquilo que está fazendo. E da mesma forma, o conhecimento. Porque aqui às vezes se diz coisas, ou às vezes acontecem coisas, ou às vezes se lê coisas, ou se ouve coisas, ou se tem experiências em sonhos que nos levam a um conhecimento. Agora, o que nós fazemos deste conhecimento que nos é dado, que nos é trazido, isso depende de nós. O que nós fazemos deste conhecimento? Se nós aplicamos este conhecimento, como aplicamos este conhecimento, como aprofundamos este conhecimento, essas coisas não podem faltar na vida. Mas a vida não pode ser só isto. E a devoção, o amor, a vida tem que conter isto. Veja, você optar por uma forma de vida aonde as relações sejam impessoais, isto é um convite para o amor na pessoa emergir, porque se nós estamos buscando ser impessoais, qualquer um vê que não há interesse de um para com o outro. Então isto é uma das formas mais puras de você ser devoto. Devoto do seu eu superior, devoto do eu superior do outro. Amar o eu superior no outro. Qual é a melhor forma disto acontecer? Se você percebe que o outro não tem interesse em você de nenhum tipo, e que você não tem interesse nenhum nele, de nenhum tipo, vê no que tem que chegar, na impessoalidade que tem que chegar, que é para que haja amor entre aquelas duas pessoas e não para que haja compromissos, para que haja amor mesmo. Então, se eu não estou querendo nada do outro, se o outro não está querendo nada de mim para ele e para mim, isto é uma forma do amor emergir livremente. Nós temos um Bhakti Yoga que é um desafio.
Porque nós escolhemos esta forma de Bhakti Yoga, isto é, sermos impessoais, para ver esta devoção pelo eu superior emergir, porque se entra aí personalidade, se entram aí coisas pessoais, não emerge mais esta devoção pura. Começa a emergir outras coisas. E nós escolhemos a forma em que emerge o menos possível estas outras coisas. Escolhemos a forma da impessoalidade. É uma forma que se escolheu. Porque, evidentemente, quem escolheu esta forma de viver num grupo impessoalmente é porque a alma dele precisa. Se uma alma precisasse de outra coisa, se uma alma precisasse de envolvimento, ela não ficaria aqui. A pessoa não ficaria aqui. Percebe? Agora, no Bhakti, neste da devoção, isto é fundamental. Porque aqui a forma que a gente escolheu é você não ter preferência por nenhum e você dar a mesma atenção, o mesmo amor, a mesma disposição a qualquer um. Esta é a colocação deste Bhakti Yoga. É uma forma de devoção. É uma forma, existem muitas outras. E o Hatha Yoga, não que é o yoga físico, nós estamos procurando encontrar isto também, porque veja, quando fazemos certos trabalhos coletivos, como por exemplo de manhã, não? Aqui é uma forma de todos fazerem um exercício físico, de todos limparem a área, de todos arrumarem a área, porque não podem fazer aquilo o dia todo, porque tem outras coisas. Então se concentra esta parte da doação física, do exercício físico, do tratamento físico das coisas, se concentra tudo na mesma hora, que é para que todos possam fazer. Quando há um mutirão, se pede a presença de todos, porque isso está no lugar do Hatha Yoga. Isso está no lugar do yoga físico, de você estar se dedicando à parte física. Isto faz parte da vida, da forma de vida que se procurou. Agora, a outra, que diziam que era um ensinamento mais avançado, mais evoluído, não? Que era o Agni, que era o yoga do fogo, é um yoga para desenvolver o espírito, para você ter o espírito fluindo aqui, para você se reconhecer no seu espírito. Isto nós aqui procuramos fazer através de coisas que falamos, através de coisas que refletimos, não só de coisas teóricas, mas também de coisas práticas, através da rede de serviço, de tudo isto, nós procuramos este fogo interno em nós que nos ponha a servir, que nos ponha disponíveis, né? Que nos ponha flexíveis. Então nós fazemos isto. E este yoga do fogo, este yoga de síntese, está se completando se nós estamos vendo todos os outros, se nós estamos percebendo todos os outros e procurando cumprir todos os outros. Agora, é só a combinação de todas estas coisas todas bem combinadas, sem faltar nenhuma, é com essas combinações que a vida se renova. Porque se nós ficarmos só com uma coisa destas, isto é, se nós ficarmos aqui só pensando no karma, se nós ficarmos aqui só pensando na concentração, provavelmente nós vamos nos aperfeiçoar muito nestas coisas, mas a vida não vai se renovando, porque a vida é composta de muitas outras coisas. Então, é uma forma de vida que vai incluindo tudo isso. Tudo isto, sem aspiração, não acontece. Para você ter aspiração, precisa que estas coisas todas estejam claras diante de você, tudo isto tem que ser realizado, tudo isto é para ser vivido, mas se você não aspira a isto, nada acontece. Se mesmo numa ordem assim, uma pessoa não tem aspiração, ela não aspira a isto, ela não quer isto, aí não acontece. Você pode dar todos os elementos, pode não faltar nada, mas se ela não tiver aspiração, se ela não aspirar a ser esta unidade, se ela não aspirar a ter esta vida completa,
a aprender de tudo que acontece do dia a dia, se ela não aspirar a isto, não adianta, não acontece. Então você fica aí com horário, você fica aí com tudo organizado, não falta máquina nenhuma, não faltam aparelhos, não falta material, mas não acontece. Porque falta aspiração, aspiração verdadeira, aspiração profunda, aspiração real. Quando tem aspiração e todas estas formas de vida juntas, reunidas, nenhuma esquecida, quando tem aspiração, a coisa acontece. Mas precisa não só que não faltem os elementos, mas precisa que a pessoa aspire a ser assim. Agora, essa aspiração, nós é que sabemos se temos ou não, né? Se temos ou não esse tipo de aspiração. Nós podemos ter ambição, podemos ter necessidade de resolver alguns problemas. Com isto, não acontece a forma direito. Só acontece mesmo quando é pela aspiração. Então, se uma pessoa está numa forma de vida porque todas as outras portas estão fechadas para ela, isto não acontece. Se ela está numa forma de vida porque ela está ali para fugir de alguma coisa, porque ela não gosta da casa dela, porque ela não gostava do trabalho dela, porque ela não quer trabalhar, se ela está ali por alguma coisa desta, também isso não acontece. Não adianta, pode ter tudo, mas não adianta, porque não acontece. Se ela está ali porque a colocaram ali e não deixaram mais sair, também isso não acontece. Se a pessoa está aqui porque não tem para onde ir, também não acontece. Entendeu? Isto tudo pode estar no processo da pessoa, porque a vida é feita de tudo, né? A gente está no lugar não é só porque quer. A gente está lá porque quer e também porque foi posto. Porque se a gente não tivesse sido posto, não adiantava querer porque não vinha. Percebe que essas coisas na vida são todas muito mescladas. Agora, isto não funciona se não há aspiração. Isto não funciona. A necessidade não basta, o intelecto naquilo não basta, a mente de acordo com aquilo não basta. Você concordar, estar inteiro não basta. Você precisa ter aspiração a que aquilo seja perfeito. Você tem que ter aspiração a ter aquele ritmo, aquela harmonia. Você tem que aspirar a isto para que isto vá acontecendo. Bem, isto é a forma que foi aqui escolhida, que foi implantada. Isto é uma forma aonde nenhum desses setores da vida deve estar excluído. Eu compreendo que nem todos têm um karma que permita a pessoa estar aqui vivendo isto. Nem todo karma permite isto. Então nós temos que ter a reflexão, temos que ter o equilíbrio para saber se a pessoa está karmicamente liberada para viver estas coisas, porque outros não estão liberados para viver estas coisas. Então você vê se a pessoa está liberada, porque se ela está aqui dentro sem estar liberada, ela acaba saindo. Ela acaba saindo porque o karma tem mais força. Então a pessoa deve estar karmicamente liberada para viver estas formas. Agora, esta liberação não depende só do karma externo. Esta liberação está na gente também. Porque nós podemos pensar que estamos libertos de muitas coisas, mas não estamos. Não estamos, e nesta forma de vida se vê logo. Se vê logo porque a coisa pega, você vê que naquele ponto você não está liberado. Você está liberado fisicamente para estar aqui, mas não está liberado em outras áreas do teu ser. Você está comprometida ainda com certas coisas que não fazem parte desta síntese, que são coisas setoriais, coisas de personalidade, coisas de família, hábitos, coisas físicas. Você vê que não está liberado para isto. Então, nós precisamos ter este conjunto de coisas. E esta é a forma de vida que se escolheu para cá e que deve ter sido autorizada, porque senão não estaria implantada. Agora, nesta forma, haveria uma disciplina imperceptível. Aqui, a forma adotada
Não é uma forma em que você olha assim e vê, que gente disciplinada, entendeu? Não é isto que foi adotado aqui. Aqui a forma adotada é de uma disciplina imperceptível. A pessoa ser disciplinada por dentro. A pessoa disciplinada por dentro tem aquelas falhas humanas mais mínimas, mas tem uma disciplina constante. E essa constância da disciplina que faz com que isto funcione. Se não há uma disciplina real, eleita pela pessoa e constante, vai haver muitas falhas. Qualquer momento em que você está desligado, qualquer momento que você está indisciplinado, aquilo reflete mais do que em outras formas de vida, que são menos precisas, que são mais largas, que são mais parciais, que reflete mais. Então precisa uma disciplina imperceptível, porque a disciplina você não fica impondo para os outros, você não fica impondo sobre os outros. E se você é disciplinado de uma certa maneira, se você é disciplinado de uma forma visível, aquilo é como se você estivesse impondo aos outros uma disciplina que não é a dele. Então, disciplina impecável e permanente é uma forma escolhida aqui. Isso não se pode negar. Aqui foi escolhida a disciplina permanente, constante, porém imperceptível. Aqui é que está o trabalho. No momento em que você dá a nota que é disciplinado e que o outro é relaxado, aqui a forma não está completa. A forma não se realizou, não aconteceu. Então precisa a disciplina, porque foi escolhido, isto foi escolhido. Tanto foi escolhido que a energia principal daqui é a energia da disciplina, é o sétimo raio. Isto foi escolhido. Quem não escolheu a disciplina deve passar longe daqui, porque não vai se dar bem aqui. E isto é uma disciplina constante, é o que foi escolhido para cá. Agora, esta disciplina não deve ser imposta a ninguém, não deve ser imposta aos outros. E você tem que ser disciplinado sem fazer o outro ficar achando que está sendo oprimido. Agora, isto é uma arte, isto é uma capacidade que a gente vai adquirindo. E se a gente não vive a forma, e se a gente não sabe o que está vivendo, se a gente não tem consciência de onde entrou e é o que se propôs, então se a gente não vive isto, acaba acontecendo muitos desencontros. Porque, repito, quando há uma forma bem definida, os desencontros aparecem mais do que naqueles lugares onde não há uma forma definida. Isto é inegável. Sabe, essas coisas são muito importantes dentro da energia deste centro, que é o sétimo raio, não muito evidente, além do sexto também. Esta fusão de sexto raio com sétimo raio é uma fusão que exige muita aspiração, porque são dois raios bem diferentes, o sétimo e o sexto. Então aqui se preciso muita aspiração, preciso realmente ter uma aspiração profunda a viver esta união, a viver esta forma de unificação, para poder viver aqui bem harmoniosamente, viver aqui bem equilibradamente.